Acho que já estamos no ar, que alegria. Comunidade Paz e Bem, comunidade da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes. Esta é a aula de número 33 do curso... Deixa eu fechar o retorno. Essa é a aula de número 33 do curso de espiritualidade Faustino Teixeira, no canal Paz e Bem. E com esta aula de número 33, encerramos o ano letivo. O ano letivo acabou. Acaba hoje, nesta aula. Faustino, que jornada bonita fizemos, hein? É bastante... Foram muitos encontros, né? E eu fiquei sempre muito animado. Foi a experiência de conviver com você nesses encontros foi entusiasmante. Para mim conviver com a comunidade Paz e Bem, né? Foi um motivo e de... a gente ficou amigo, para né? Para minha vida foi uma experiência muito boa, muito importante. Que bom, Faustino. De vida de aposentado, né? Nada, pois é, então, um novo paradigma de aposentadoria que é esse da maravilha de... A Maria Xavier aqui estava dizendo, vocês estão ao vivo, sim. Essa maravilha, né, de estar servindo, de estar compartilhando o seu conhecimento, sua sabedoria. Você está no auge, né, Faustino? No auge, o auge. Né? Eu vejo isso como uma militância. É isso aí. Eu sempre falei que eu queria aposentar e ter alguns espaços de militância. Essa eu vejo como espaço de militância, de serviço, né? Sim. E abre muito mais do que uma sala de aula, né? Porque é um número muito maior de pessoas. Você ganha uma irradiação. Onde você vai, tem pessoas amigas que te reconhecem, que falam, que vibram com você, que te entusiasmam. Então, isso, para mim, talvez seja um dos trabalhos mais bonitos que eu esteja fazendo esse ano. Certamente. Fico emocionado. Porque é uma aula na Ágora, né? É uma aula em praça pública. É uma aula de uma sala de aula sem paredes. Então, é fantástico, né? E, sobretudo, vivida com uma pessoa de muita abertura que é você, né? Isso ajuda muito, porque eu gosto de lidar com pessoas de cabeça aberta, né? E eu vejo isso em você um exemplo a ser seguido. Nosso curso bacana. Me ajudou demais nisso. É uma aula, é um jeito diferente, porque é aula com monitor ao vivo ali, né? Então, muito bom. E, de fato, gente, a quantidade de pessoas que assistem, interagem essas aulas do Faustino também, as do Pedro Lima Vasconcelos, muitos professores sequer terão essa quantidade de alunos ao longo de toda a sua vida como professor. É muito importante isso também, né? Quer dizer, a gente chega a ter aulas, tem aulas, e normalmente elas são assistidas no canal Paz e Bem, na Pós TV 247, por 2, 3, 4 mil pessoas. A gente chega a ter aulas assistidas por 6 mil, 7 mil, 10 mil pessoas. É muito forte mesmo, e, portanto, uma capacidade de irradiação que os limites da academia não permitem, né, Faustino? E também fora dos canais tradicionais, né? Isso é legal. É um canal alternativo, né? Quando eu trabalhei com a Carta Maior naquela jornada lá de Porto Alegre, Fórum Social Mundial. Fórum Social Mundial. Foi uma experiência também na minha vida muito legal, né? De trabalhar com Flávia Aguiar, com a TV, com a assessoria Juventude, a espiritualidade. Ali também a outra experiência que marcou muito minha vida foi com a Carta Maior, né? Flávio, agora entrevistei ele esse ano, está lá na Alemanha, né? E está na Alemanha? Está na Alemanha, gente muito boa. Agora é o seguinte, gente, a gente só está encerrando o ano letivo 2019. Não tem nada de acabou o curso. Não acabou o curso. É o ciclo 2019 do curso Faustino Teixeira, que se encerra, então, hoje em sua 33ª aula, e nós começamos o ciclo 2020 dia 6 de fevereiro. O Faustino vai descansar, vai viajar. Dia 6 de fevereiro, reiniciamos o curso Faustino, o curso de espiritualidade de Faustino Teixeira aqui no Paz e Bem. E sabe o que a gente reservou para esse final? Não foi planejado. A gente não fez um planejamento, mesmo porque teve semanas que não houve aula, tudo por conta do lançamento do nosso livro sobre Lula e espiritualidade, alguns outros momentos. Então, não foi planejado. Mas também não é coincidência, né? Eu acho que é uma belíssima convergência, porque a gente está seguindo escrupulosamente a ordem. Nós não alteramos a ordem que o Faustino tinha estabelecido. Nós vamos encerrar hoje com uma aula sobre Jesus Cristo.
o caráter dialogal de Jesus Cristo, a partir de um livro que é um dos livros mais maravilhosos que eu já li até hoje, está aqui, José Antônio Pagola, o espanhol José Antônio Pagola, Jesus Cristo, Aproximação Histórica. Então, ó, que legal. Estamos terminando as portas do Natal, vamos falar dele, vamos falar de Jesus Cristo. Acho que é muito legal. Faustino, é com você, homem. Você não quer saudar quem está na rede aí? Que você sempre... É isso aí. Quero saudar quem chegou. Tem razão, porque a gente está ao vivo. Né? Agora são 5h08 5h06 da tarde desta quarta-feira, dia 18 de dezembro. É claro que você está assistindo a qualquer momento da sua conveniência, né? Maria Sá Xavier, que foi quem nos avisou aqui que estávamos ao vivo, Regina Parenza, grande amiga, Maria José da Biblos, também saudando, né? Todos saudando você e a mim, Faustino, a Vilma Pasqualina Pedó, Eduardo Ficina, Bia Barrela, todo mundo mandando bom dia, Maria Isabel Marques, o Flávio Henrique Gonçalves, opa, de Quixeramobim, Ceará de Conselheiro, presente em paz e bem, os cearenses amaram o encontro contigo. Sim, Faustino, o lançamento do livro Lula Espiritualidade lá no Ceará foi um negócio assim, você viu, né? Foi fantástico. E as fotos? Você viu, né? Fantástico. Raquel Monteiro, mandando boa tarde, dizendo da honra dela de estar na sala de aula. A Bíblia dizendo, Mauro, quero te mandar uma surpresa impactante. Veja seu e-mail. Legal. Maria José, vou ver assim que acabar. Gisele está aqui com a gente também. A Gisele Araújo dos Santos, é minha amiga, a Gi. Grande figura. Valéria Torres, olá, boa tarde, professor. O Hilda Silva, boa tarde, comunidade linda. Carla Pavão, aqui do Paz e Bem, né, protagonista fundamental. É presente a Carla Pavão. Isso, Rosiane Araújo, também coautora do livro Lula Espiritualidade, mais um coautor do livro Lula Espiritualidade está aqui na aula, Emerson Sbardelotti, adoro Pagola, que maravilha, um dos grandes nomes da teologia da Espanha. Olha aqui, a Marlene Reis, isso é fantástico também, está falando lá dos Estados Unidos. O perfil Confessor está sempre com a gente, Ângela Aguiar, Wilson Pinheiro, Márcia Maldonado, Florianópolis presente. Vamos lá, gente do Brasil e de outros cantos do planeta também aqui nessa aula, quem sabe de outras galáxias também estão captando os nossos sinais aqui. Quem assiste sempre essas minhas aulas, com seus 102 anos de idade, toda semana, é minha mãe, Célia. Nossa. Ajudada pelo meu irmão João Couto Teixeira, está sempre também assistindo. E ela assiste na telinha do celular, que é difícil para ela, 102 anos, né? Uhum. Ela assiste e comenta. Então, você tem que mandar um abraço para ela também. Mano. Dona Célia, a gente chegou a se falar no aniversário dela. Dona Célia, um grande... Ela vai estar aí na tua casa no Natal? Nós vamos estar juntos. Ah, Dona Célia, que vocês têm um Natal. Essa família Teixeira é uma maravilha, Dona Célia. Que família é essa que a senhora formou ao seu redor? Né? Seus filhos todos, né? O Faustino, que eu conheço mais, seus outros filhos que eu vou encontrando aí pelo caminho. Uma família realmente maravilhosa, de coração aberto, generosa, acolhedora. E ainda entregou para o Brasil esse um dos maiores teólogos do país, o Faustino, que se tornou um professor de teologia a céu aberto para milhares e milhares de pessoas aqui no país. Bom, que a gente esteja junto. Espero que em janeiro, quando eu for a janeiro, fevereiro, ou março, enfim, a gente está combinando. No início do ano, Dona Célia, quando eu for ao Juiz de Fora... O lançamento estamos fazendo na primeira semana de março. Então, pronto. Já está definido, o Faustino já definiu na primeira semana de março. Quero ir lhe abraçar e beijar Dona Célia aí em Juiz de Fora. Vai ser uma alegria. Faustino, José Antônio Pagola. Jesus... Dizer que o carinho que eu tenho com Jesus, né? Eu sempre fui uma pessoa que vivia na dinâmica do cristianismo. Eu nunca tive uma crise de fé, curiosamente, né? Já era para ter tantas, né? Sempre vivi fincado no coração do cristianismo e sempre apaixonado por Jesus. Mesmo trabalhando no diálogo, talvez por causa até disso, né? Uhum. Estando sempre ligado com outras religiões, outras tradições, até provocando uma reflexão cristológica mais ousada, eu sempre tive um carinho muito especial por Jesus. E digo a você, Mauro, que quando eu li alguns livros de cristologia que me marcaram muito, um deles foi Jesus Cristo Libertador, do Leonardo Boff, de 1972, né?
Outro eu trouxe aqui, um dos 3. Ah, não, tá, não trouxe aqui, eu li os 3 volumes do Schillebeeck sobre Jesus, sobretudo o primeiro volume, Jesus, a História de um Vivente, que me marcou muito. Depois, o livro do Pagola, com uma novidade. O livro do Pagola é um livro muito gostoso de se ler, muito fácil, muito provocador, muito aberto. E eu tive uma luta danada para conseguir traduzir esse livro para o português, porque houve uma resistência também aqui no Brasil, que o pessoal falava que livro de religião, de teologia, de cristologia não vende. Aí eu insisti com o meu amigo Volney, falei, Volney, vamos fazer uma força para publicar esse livro. Aí eu fiz uma resenha na Revista Eclesiástica Brasileira, que é o tema desse nosso encontro. Quer dizer, eu fiz a resenha, não tinha saído o livro em português, tinha saído essa edição, que eu tenho o maior carinho por ela, que é a edição original. Espanhola. Hã? É a edição original, espanhola. Foi a primeira edição. A edição que vocês têm aí da Voz já é uma edição modificada, essa aí. Tá? É uma edição modificada. Essa aqui é a primeira edição. Depois, a segunda, a terceira, as outras edições teve mudanças dogmáticas, eu diria, né? Algumas passagens ele teve que tirar, e eu tenho elas originalmente aqui, né? Quer dizer, o Pagola... Bom, você vai contar essa história, mas ele acabou fazendo concessões nas reedições, né? Tá. Concessões para poder, porque ele sofreu, para variar, né? Todo mundo que trabalha essa temática de forma mais aberta sofre repressões, né? Ele também sofreu. Então, o livro que saiu em 2007 saiu depois em português em 2010. Então, essa edição que nós temos, que já está na 5ª edição, se não me engano, ou 6ª. Acho que é 6ª edição já aqui no Brasil. 6ª edição no Brasil. Né? E que foi uma luta minha. Isso eu tenho eu posso ter esse privilégio de ter sido quem mandou o livro para a Vozes publicar, e depois eles se apaixonaram pelo Pagola e lançaram esses outros livros que você vai mostrar aí. Até né? trouxe. Quer dizer, você combateu o bom combate. É. Um dos bons combates. Olha, gente, isso aqui vale muito a pena. São 4 livros do Pagola, inclusive um deles, eu acho que o meu é a primeira edição, esse aqui é a edição portuguesa, mas já tem na edição brasileira. O Pagola fez 4 livros com todo o ano litúrgico. Então, cada domingo do ano, no ano A, B, C, tem o comentário do Pagola, e realmente é um negócio assim, nossa, quando eu vi a primeira vez, Opa, até caiu um deles aqui. Eu me maravilhei. Então, é sempre o caminho aberto por Jesus. Aí é João, Lucas, Mateus e Marcos, que caiu aqui no chão. É isso, é lindo, são lindos, lindos. Agora, nenhum supera o Jesus. Né? Esse do Jesus é um livro espetacular. Eu quero poder falar aqui, eu estou aprendendo a falar com calma, né? Não estou mais tão agitado como eu era no começo, né? Estou ficando mais maduro. Né? Bom. Então, ele saiu em 2010 e a minha resenha saiu na Revista Eclesiástica Brasileira, conhecida como REB, que eu tenho o maior carinho por ela, que é a revista dos franciscanos de Petrópolis. E quem foi redator da REB por muitas décadas foi o Leonardo Boff. Né? E realmente é uma revista que eu tenho, e mesmo que ela não tenha muita dignidade acadêmica, ela não é tão avaliada pelas CAPES como a revista A, etc. Né? Mas é com ela que eu fiz a opção preferencial. Fiz a opção preferencial pela REB. Tenho muito carinho pela REB, assim como eu tenho muito carinho pela Convergência, que é dos religiosos do Brasil. Prefiro muito mais publicar nessas 2 revistas. E, de fato, a REB, a Revista Eclesiástica Brasileira, ela, durante muitos anos, muitas décadas, inclusive, pautou o debate ideológico do país, né? O debate teológico no país, né? Foi fundamental. Então, essa minha resenha, que é uma resenha bem grande, ela foi publicada em 2010. Então, é claro que de ontem para hoje
preparando o roteiro. O Mauro ganhou o roteiro ontem, depois eu mandei outro roteiro hoje. Isso. Eu fui preparando a aula, fui aumentando com outras É leituras que eu tinha, né? E fui me empolgando, porque eu adoro falar sobre Jesus. Eu tenho uma verdadeira paixão. Uma parte boa da minha biblioteca é sobre Jesus. As cristologias, como essa recente que saiu na Itália, essa, né? Tão bonita, Jesus de Nazaré, do biblista Gerhard Löffing. Depois essa aqui, que é maravilhosa, saiu em 3 volumes na Itália, os inícios do cristianismo, do James Dunn. 3 volumes fantásticos sobre Jesus. Então, eu vou colecionando as minhas biografias sobre Jesus, mas sempre fincado na teologia da libertação, né? Quer dizer, o meu referencial para falar de Jesus é sempre da teologia da libertação, mesmo que a gente faça questionamentos sobre o conceito de reino de Deus, como na aula passada, com o de Koch, né? Tentando encontrar uma categoria mais ampla, né? Mas é uma categoria que não serve muito, que é muito importante para nós cristãos, né? E que é central para Jesus. Então, sim, nós vamos falar... ela tem um caráter histórico a qual nós rendemos homenagem sempre, né? Sempre. Então, foi uma resenha que eu fiz, e no final da resenha eu convidava alguma editora a publicar em português, né? Aí eu fiz meus contatos com a Voz, e eles, então, decidiram publicar a primeira edição, e foi uma explosão, né? Foi uma receptividade fantástica. Eu falo desse livro desde que saiu em espanhol. Eu sou um divulgador, foi um dos primeiros divulgadores do Pagola no Brasil, né? Porque eu me encantei, divulguei e acompanhei todo o processo dele, né? Porque saibam vocês que ele chegou quase a ser punido pelo Vaticano, né? Então, ele encontrou muita dificuldade. Então, a primeira edição foi publicada em setembro de 2007. Lá na Espanha, né? Aqui no Brasil, em 2010. Ó, esse que eu tenho aqui, gente, estão vendo? 5ª edição. Mas vejam como ele fez um sucesso. Essa aqui saiu em 2010, a 5ª edição é de 2012, Faustino. Menos de 2 anos depois, você já estava na 5ª edição. Sinal do sucesso aqui no Brasil. Né? Muito sucesso. E muito sucesso na Espanha também, e publicado em várias línguas, né? E depois os comentários dominicais do Pagolas ficaram muito importantes, que ele ficou muito famoso, e então produziu outros livros, mas nenhum deles tem a densidade que esse livro original tem. Aliás, o meu professor de História do Cristianismo, o redentorista João Fagundes Rauch, que trabalhou naquela coleção da CEILA, da História da Igreja da América Latina, foi um dos pioneiros dessa coleção do CEILA, né? Ele sempre falava que todo teólogo faz um livro, o resto é filhotinho, né? Então, todos nós temos um livro, né? Igual o Leonardo Boff é Jesus Cristo Libertador, e depois vai nascendo os filhotes, né? Mas a gente não muda tanto assim, né? Na reflexão. Então, saiu em setembro na Espanha, alcançou muito sucesso, chegou, já está na 9ª edição na Espanha, né? Foi acolhida com muita alegria, né? Muito mais do que o autor esperava, o Pagola, né? Que tem a formação dele em teologia e ciências bíblicas pela minha Universidade Gregoriana, mesma que eu fiz, né? Então, muitos teólogos foram formados em Roma, na Gregoriana, nem todos saem de lá abertos, hein? Infelizmente, né? Muita gente vai para Roma e volta fechado, né? De clergyman, colarinho, tradicionalista, é uma pena, nem todo aquele que vai para Roma estudar teologia volta aberta, né? É uma escola que forma gente de todo gênero, todo tipo, né? Então, ele é formado na Gregoriana e também no Pontifício Instituto Bíblico, que é muito importante. É geograficamente vizinho à Gregoriana. Você tem a Gregoriana ali perto da Fontana de Trevi, no coração de Roma. Você tem a Gregoriana e você tem o Pontifício Instituto Bíblico, que é muito difícil. A pessoa entra ali de cabelo preto e sai de cabelo branco.
Rapidamente, só o primeiro ano de língua já quebra a medula de qualquer estudante ali do bíblico, né? Os que vão ser exegetas. É uma tarefa muito difícil, a tarefa de ser exegeta, sobretudo aqueles que fazem o Instituto Bíblico, né? Então, ele passou por essa escola, né? E também passou pela Escola Arqueológica Bíblica de Jerusalém. Sim. Então, o Pagola visitou os grandes centros, então tem uma formação embasada. Então, assim como ela foi uma obra bem acolhida, ela sofreu muitas críticas, sobretudo da instituição eclesiástica, os bispos. O episcopado espanhol é conhecido pelo seu conservadorismo, né? Assim como o episcopado brasileiro. O brasileiro Sim. também, no Vaticano II, e com algumas exceções, o episcopado italiano são episcopados mais tradicionais, né? Não são muito arrojados. Então, ele começou a sofrer críticas, partindo de um dos bispos, Monsenhor Demétrio Fernandes, bispo de Tarazona, que, em carta pastoral de 2007, assinalou que o livro tinha uma tentação ariana, que é Ário, né, que foi combatido no Concílio de Nicéia, negava a divindade do Filho de Deus com o Pai e negava também o fato de Jesus ser criado, né? Daí que vai ter no credo, gerado, não criado. Então, isso provoca uma visão, e os bispos espanhóis achavam que tinha uma pintura de arianismo na teologia do Pagola. Que é uma acusação que os conservadores, ao longo da história, sempre fizeram, por exemplo, a teologia da libertação. Né? A ideia de que a teologia da libertação, né, no caso do livro do Pagola, reduziriam Jesus à sua humanidade, né, desvinculando da sua divindade, quando, na verdade, o que eles fazem é o oposto, né? Eles liquidam com a humanidade de Jesus para transformá-lo num ente que paira acima da humanidade. O meu orientador aqui, eu vou falar uma coisa, uma novidade, uma fofoca para vocês, muito interessante. Opa! O Jacques de Puy falou para mim lá em Roma, né? Quando estava começando o processo contra ele, ele falou assim: eu tenho uma carta guardada na minha manga para poder me defender do Santo Ofício. Ele chamava de monofisismo invertido. Ou seja, ele fala, o que o Ratzinger faz e os outros fazem é concentrar tanta divindade em Jesus que o Jesus histórico se apaga. Então, é um monofisismo invertido. Né? É muito legal essa ideia. Se você concentra toda a divindade de Deus em Jesus, você cai numa heresia também, que é o monofisismo invertido. Né? Quer dizer, muito legal. Eu nunca me esqueci dessa fala do Dipuí comigo, assim, meio em segredo. Né? Falei, eu tenho uma cartada na manga para a minha defesa, que é fundamental. Né? Ou seja, os que me acusam de heréticos caem numa heresia e que nunca tinha sido falado. Acho que quase ninguém ouviu essa expressão, né? Monofisismo invertido. Para falar justamente sobre isso. Bom, aí veio a apreciação crítica do diretor do Secretariado Episcopal para a Doutrina da Fé da Conferência Espanhola de Bispos, que falava de que era um risco, um livro que provocava um dissenso e que era um livro daninho, né? E aí começa a se processar uma investigação contra ele, até produzir uma nota de clarificação da Comissão Episcopal para a Doutrina Espanhola, né? Publicada em junho de 2008, ou seja, pouco depois do lançamento na Espanha, que apontou deficiências tanto na metodologia como na doutrina do livro. E é claro que a tendência seria as acusações saírem da Espanha e irem para Roma, né? E punirem o Pagola. Isso, graças a Deus, não aconteceu. Mas isso marca um teólogo. Todo teólogo que é punido, seja onde for, ele sofre com isso, né? Quer dizer, é um sofrimento do teólogo. Todos nós sofremos quando nós somos punidos por nossa igreja, né? Quer dizer, isso é muito triste, né?
E a gente percebe que, apesar do Francisco, a tendência no catolicismo é muito fechada, né? Que nós vivemos hoje, 2020, né? 2019 para 2020. Então, a gente vai ter mares bravios pela frente, porque no Brasil também, né, em todo lado, porque é muito difícil você encontrar uma abertura, né, uma sequência de abertura. E há uma semelhança muito grande entre o Pagola e o Papa Francisco. Muito. Muito a gente lê o Pagola e parece que ele é um profeta do Papa Francisco, né? O que ele está escrevendo aqui em 2007, 2006, exatamente o que o Francisco fala agora, né? Impressionante. Francisco, ele seguiu na risca, na mesma linha do Pagola, de quê? De recuperar a narratividade de Jesus. Esse é o termo. Então, falar das parábolas, em vez de ficar falando de concílios, de código de direito canônico, de catecismo da igreja, você fala diretamente de Jesus, ou como fala o meu irmão, João Couto Teixeira, né? Que ele dava aula para meninos em Brasília, delinquentes, que estavam estudando, que estavam aprisionados, né? Não sei como é que é o termo técnico, e que um dos meninos estava meio triste, que ele falou que tinha feito pacto com o demônio. E o meu irmão falou para ele assim: por que você não resolve falar logo com o chefão? Chefão é Deus, é Jesus, né? Então é um pouco isso, quer dizer, o que o Pagola e o Papa Francisco fazem é deixar Jesus falar, né? Ou deixar falarem aqueles que foram testemunhas de Jesus, que são os discípulos, né? Os evangelistas, né? O Paulo. Então, essa que é a grande novidade do livro do Pagola e a grande novidade do ministério do Papa Francisco, né? De trazer à tona um pouco isso, né? Então, no fundo, a crítica que os espanhóis fazem a Pagola é de querer achar que o Pagola reduz Jesus a um profeta, simplesmente a um profeta, né? Negando a sua filiação divina. Essa é a crítica mais forte, que é a mesma crítica que se fez a Schillebeeckx, que se fez a Jacques Dupuy, que se fez a Roger Reit, que se faz a Panikkar, e assim vai. Todos nós somos questionados quando a gente se volta para o Jesus histórico. E a coisa mais gostosa que tem é trabalhar o Jesus histórico. Que me perdoem aqueles que se agarram no Jesus divinizado, né? Aquele Jesus fora da história, porque a alegria mesmo é você ter um Jesus perto de você. E eu até citei, vou citar aqui no meu texto, toda a minha reflexão vai ser nessa linha, né? Graças a Deus, o Pagola teve defensores também. Teve bispos que entraram na sua defesa, como o bispo da diocese de São Sebastião, Juan Maria Uriarte, que era vigário episcopal até o ano 2000, e que vai dar o New Obstat, né? Para a publicação do livro do Pagola, né? E o livro vai poder chegar à sua 9ª edição em 2009. Deixa eu só dar uma explicação, gente, para quem não é muito próximo dessa realidade da igreja. O New Obstat, né? Não obstáculo, nenhum obstáculo, é um selo que é preciso, aqueles que são teólogos da igreja, né, teólogos dentro da igreja católica, precisam desse selo, vamos dizer assim, de os leigos não, os leigos não, só os padres, né? Eu nunca precisei de New Obstat. Sim, o New Obstat, todos os teólogos, padres dentro da igreja, precisam da aprovação superior de alguém da hierarquia, que é o não obstáculo, ou seja, está tudo bem com essa obra, para que ela seja publicada, que é o caso do Pagola, que ele ainda é sacerdote? Sim, claro. Então, que era e é padre ainda. Então, ele precisava dessa autorização para poder publicar. E esse é um drama para os padres, dos padres teólogos ao longo da história, né? Que muitas obras são inéditas até hoje porque não tiveram esse selo. Por exemplo, Jacques Dupuy, nas aulas que eu falei de Dupuy aqui, chegou a determinado momento que ele não conseguia autorização de nenhum jesuíta para autorizar a publicação dos livros dele. Ele não conseguiu com os jesuítas isso. Né? Teilhard de Chardin, a obra dele é póstuma, né? É póstuma, totalmente póstuma. Né? Bom, essa versão que sai agora publicada em português, agora sim,
está em curso, né? É uma versão que já sofreu mudanças em relação à original, né? E que vai ter pequenas diferenças, não são tão fundamentais, mas algumas delas eu vou fazer menção aqui. Bom, na apresentação da obra, Pagola apresenta as razões da sua investigação. Por isso que você vê o subtítulo do livro é Jesus, aproximação histórica. Então, o objetivo do Pagola é se aproximar de Jesus com todos os recursos da teologia ou da exegese que favoreçam a aproximação do leitor da vida de Jesus e tentar entender o que tem por trás desse Jesus que atrai tanta gente, né? Qual que é o segredo que se encontra nesse fascinante Galileu que nasceu nessa cidadezinha de nada, né? Como é que nasce dali alguém que nasceu daquela cidadezinha de Nazaré, né? E se torna uma figura tão relevante ao você falar antes de Cristo, depois de Cristo. Hoje não se fala mais isso, né? Hoje você fala antes da Era Comum e depois da Era Comum, mas até há pouco tempo a gente falava, se dividia a história em antes e depois de Cristo, para você ter uma ideia da força e o segredo desse fascinante Galileu nascido há 2000 anos, numa aldeia insignificante do Império Romano, executado como malfeitor, perto de uma antiga pedreira, nos arredores de Jerusalém, quando beirava seus 30 anos, pouco mais de 30 anos. Quem foi esse homem? Esse é o objeto do livro. Quem foi Jesus? Quem foi Jesus que marcou decisivamente a religião, ou uma religião, que marcou a cultura do Ocidente, a arte do Ocidente, né? Quantos quadros, né? Quanta preciosidade iconográfica em torno de Jesus, né? Que está na cultura. Por isso que os franceses falam, mesmo os franceses mais laicizados, eles são contra um ateísmo metodológico, porque fala como é que você vai entender a cultura ocidental tirando Jesus, né? Sim. Tirando o cristianismo, está enraizado na história da arte, da cultura, da pintura, da música, né? Os grandes artistas. Então, você não pode passar ao largo de Jesus. Você vai se esbarrar com ele um momento ou outro. Ou grandes cineastas como Pasolini, né? Que lindo filme sobre Jesus, que eu acho um dos mais bonitos, né? Em torno do Evangelho de Mateus, né? Pasolini. Então, o objetivo de Pagola é tentar recuperar Jesus, trazer Jesus para o leitor, né? Lançar-se numa investigação séria, rigorosa, mais rigorosa possível, sobre essa figura fascinante, sobre sua vida, suas lutas, sua força, sua originalidade. Para tal aproximação, então, Pagola faz recurso ao rico instrumental que tem à disposição a investigação moderna, e sempre em perspectiva multidisciplinar. Isso é muito legal no Pagola também, né? Está sempre aberto à perspectiva multidisciplinar. Buscou também apresentar seu trabalho numa linguagem bonita, simples. Isso é o valor do livro, né? Não tem aquela linguagem truncada. Você pega um livro desse sobre Jesus, é uma linguagem difícil acesso. Do Loefink, um grande Gerhard Loefink. A importância do Loefink para nós, que trabalhamos pluralismo religioso, e o João Paulo II se utilizou muito do Loefink também, porque ele fala uma coisa legal. Ele fala a antiga aliança jamais foi revogada. Muito bonito isso, para entender o diálogo, né? Se você fala que a antiga aliança nunca foi revogada, significa que o judaísmo não tem que ser convertido ao cristianismo, né? Então, as religiões têm uma sacralidade. E um dos autores que trabalhou isso e que influenciou o Papa João Paulo II foi o Gerhard Loefink, que é um grande estudioso da cristologia, mas tem uma linguagem mais difícil.
Para quem não está muito afeito a essa questão, o que acontece? Qual é a história da produção literária sobre Jesus? A produção literária sobre Jesus começa com 4 narrativas, na verdade até mais do que 4, né? Mas 4 narrativas que foram consideradas oficiais, que são os evangelhos. Narrativa, ali o que a gente tem? É a história de Jesus sendo contada, narrada, contada. Ao longo dos séculos, vai se perdendo essa característica narrativa para ir assumindo a principalidade o aspecto conceitual, doutrinal, dogmático. Então, você vai tendo um afastamento cada vez maior da vida concreta de Jesus. E aí vai se tornar algo cada vez mais dogmático. O que o Pagola vai fazer, e outros autores fazem, né, a partir dos anos, principalmente dos anos 50, autores tanto católicos quanto protestantes, sim, é recuperar a originalidade dos primeiros tempos para voltar à ideia de que é uma narrativa, de que é preciso narrar a história de Jesus, né? Acho que esse é um movimento bonito, né? Muito pertinente essa fala, porque, de fato, o elemento novo que aparece é buscar justamente querer narrar. Sim. Narrar Jesus com a ajuda de todo instrumental científico numa linguagem simples, né? E daí que os capítulos você lê. Vocês podem ler o livro sem perigo, não é um livro difícil igual o Grande Sertão Veredas. É um livro fácil, não tem tantos enigmas e tantas dificuldades, né? Ou seja, o propósito do Pagola é avançar pelos complexos caminhos da gestação e desenvolvimento da fé cristológica, né? Essa é a citação do Pagola que ele vai falar justamente aí. E nasceu o livro do amor que Jesus tem por Pagola, né? Nasceu desse amor. Estimulado por essa mesma fé, ele vai buscar narrar essa história para os tempos atuais, para os leitores nossos atuais, né? Como nota de rodapé, e aqui eu saio um pouco do livro do Pagola, eu vou sair de vez em quando, eu cito aqui o livro do James Dunn, esse que eu mostrei aqui para vocês, né? Esse aqui, que fala uma coisa muito legal. Ele fala o seguinte, né? Ele, analisando as origens do cristianismo, ele fala da importância do Jesus recordado. Jesus recordado. Quer dizer, a gente tem que buscar acessar Jesus através da recordação de Jesus, das primeiras recordações de Jesus, né? que foram feitas pelos discípulos. Quer dizer, o único objetivo de uma busca sobre o Jesus histórico é o Jesus recordado, né? Quer dizer, o Pagola não fala isso, mas é nessa linha que ele vai, né? Vamos buscar o Jesus recordado, recuperar o Jesus recordado, né, pelos discípulos, né? Então, James Dunn, ele sublinha que no ensinamento de Jesus a grande insistência reside no falar sobre o Deus amoroso. Quer dizer, você indo através de Jesus, você vai ter acesso a uma figura de Deus, né? Jesus te leva a compreender o que é Deus, o que é o Deus compassivo, misericordioso, amoroso, revelando um bonito senso de intimidade filial. Quer dizer, isso é que o Dupuy também fala muito, né? Quer dizer, há uma intimidade filial entre Jesus e Deus. Não é que Jesus seja Deus no sentido de absorver a totalidade do divino, mas há uma proximidade filial, né? filho de Deus, né? Que aquele que busca o Jesus recordado vai encontrar na sua leitura um Deus amoroso, né? E uma intimidade filial nutrida por Jesus, alimentada por Jesus, que viveu muitos momentos de oração. Eu ia até recuperar um livrinho, eu esqueci de recuperar. Tem um livrinho muito bonito do José Comblan sobre a oração de Jesus, publicado pela editora Vozes. Eu tenho aqui, é lindo, lindo. Esse livro é lindo, né? Que vai falar como que a oração foi importante na vida de Jesus. Aliás, o Comblan é um teólogo que viveu no Brasil tão importante,
e que fez vários livrinhos importantes e bonitos sobre Jesus, né? É um grande autor, uma grande perda que nós tivemos no Brasil, né? Da teologia da enxada, né? De alguém comprometido com uma teologia popular fantástica, que foi o Comblain. Então, como mostra o James Dunn, nós estamos ainda nessa nota de rodapé, Jesus não buscou, em momento algum, uma atenção sobre ele mesmo, Jesus. O tempo todo, Jesus nos joga para fora dele, para o mistério maior da criação, da presença de Deus na história, da presença de Deus no cosmos. Jesus nunca foi cristocêntrico. Jesus sempre foi teocêntrico, né? Isso que é o mais bonito. Quer dizer, o centro do coração da mensagem de Jesus não é Jesus. O centro do coração da mensagem de Jesus é o reino de Deus. Isso é o que nós aprendemos, né? Eu fui educado na teologia da libertação. Meus professores de teologia eram professores da teologia da libertação. Então, eu aprendi teologia com essa visão, que é tão bonita, né? De perceber que Jesus não é o centro. Você falar Jesus... Ideia, né? Você olha para Jesus e Jesus está apontando para o reino da justiça e da paz, o que a gente chamou de reino de Deus, né? Você olha para Jesus, Jesus não está aqui, todo bonito. Ele está te apontando, é para lá que tem que olhar, né? Por isso que todo cristocentrismo pode ser perigoso. Você pode ter um cristocentrismo que não é cristão, porque o cristocentrismo tem que romper com a centralidade crística e tem que se abrir para o Pai e para o Espírito, né? Então, acho que essa é a perspectiva que o Pagola e que eu e que tantos nós teólogos falamos. É tão simples, mas tão difícil de entender. As pessoas ficam achando que tudo se reduz a Jesus. Não, Jesus nos abre as portas, né? Fundamentalmente. Para a vida. E a gente entende isso indo àqueles que são testemunhas de Jesus, né? Daí o Jesus recordado pelos seus discípulos, pelos seus seguidores, pela peculiaridade do vínculo que une Jesus a Deus. Por isso que eu prefiro falar isso, né? Há uma peculiaridade do vínculo que une Jesus a Deus, né? Que é tão bonita, né? E que vai produzir uma espiritualidade vital em Jesus, que é a que a gente tenta buscar, beber. Nós somos uns bebedores, né? Uns ébrios da espiritualidade de Jesus, não é isso? Mas não é uma espiritualidade jesuânica no sentido de centralizada em Jesus. É uma espiritualidade cósmica que vai para além do Jesus, é o Cristo cósmico, né? É o Cristo aberto, é o Cristo que rompe as barreiras dogmáticas das igrejas, né? Que está para além das igrejas, das tradições. Isso que é o que eu vejo no livro do Pagola, né? E essa recordação de Jesus é que nutre a identidade de nós que somos discípulos, né? Nós somos nutridos por essa recordação, né? Então, voltando ao livro do Pagola, ele direciona o livro, isso aqui é muito legal também e faz lembrar o Teilhard de Chardin. Para quem que ele escreveu o livro? Para quem? E ele responde: eu escrevi o livro não para os que se confessam cristãos, não só para os que se confessam cristãos, mas para todos aqueles que se afastaram ou que se desencantaram com a igreja e que buscam caminhos alternativos de vida. Foi para esses que eu escrevi o livro. Então, é um livro que pode ser lido por todos. Não é um livro nhen. Não é um livro para beatas lerem simplesmente ou somente. É um livro feito para todos, para todas as pessoas de boa vontade, né? de bom caráter, de bom coração. E o Teilhard de Chardin fala a mesma coisa do livro dele, Meio Divino, né? Eu até coloquei aqui na nota de rodapé, né? Quando o Teilhard de Chardin escreveu o livro Meio Divino, foi em 1926, e não pôde publicar o livro, foi proibido, só saiu póstumamente, né? Ele falava que escreveu o livro para quem está angustiado e para quem é fascinado. Não escreveu o livro para quem está assegurado na fé, mas para os que estão titubeantes na fé, para aqueles que estão angustiados
mas que são movidos por um fascínio, diz ainda ele, né? Para os outros mais seguros em seu caminho, o livro não terá interesse. Não é um livro feito para quem está seguro no seu caminho, né? Mas para quem está titubeante, quem está buscando. Né? Então, e diz o Teilhard, né? O livro apresenta a eterna lição da Igreja repetida por um homem que sente apaixonadamente com seu tempo. Então, para esses, o Teilhard de Chardin escreveu o Meio Divino. Né? Então, assim também o Pagola escreveu o livro para um público maior do que o público simplesmente cristão. Portanto, gente, é um livro para a comunidade Paz e Bem, para a comunidade 247, é um livro para cristãos, é um livro para espíritas, é um livro para gente do candomblé, da Umbanda, judeus, muçulmanos, todo mundo. É um livro aberto para a leitura de todo mundo, porque ele vai contar uma história maravilhosa para nós. Muito bem, sem dúvida. Então, aí vamos aos capítulos, rapidamente, porque o tempo corre. Né? São vários capítulos do livro, não sei quantos capítulos são 13 capítulos ou 14, não sei. Não importa, são 15 capítulos, e mais o epílogo. 5 capítulos. Né? 15. Nos 13 primeiros capítulos, a obra vai buscar uma aproximação a Jesus. Tais capítulos facultam aos cristãos e aos outros conhecer de forma mais palpável os traços humanos de Jesus, em quem Deus revelou-se de modo singular. Então, diz o Pagola, comover-se-ão ao ver que Deus encarnado conviveu entre os homens fazendo o bem. Então, Jesus é aquele que fez o bem. Paz e bem, né? Então, isso é bacana. Essa é a mesma imagem que Leonardo Boff escreveu, que eu botei no Facebook no dia 11 de dezembro, no meu Facebook. Eu já tinha colocado isso mais tempo atrás. Eu faço muito isso no meu Facebook. Eu repito as minhas postagens. Eu faço muito isso, porque é um bolero de Ravel, né? E o Leonardo Boff falou o seguinte, olha que beleza o Leonardo Boff. Ele fala, para mim, o mais importante que se disse de Jesus no Novo Testamento não é tanto que ele é Deus ou Filho de Deus, ou que ele é o Messias, mas o mais importante é que ele passou pelo mundo fazendo o bem, curando a uns e consolando a outros. Como gostaria que se dissesse isso de todos e também de mim. Olha que lindo. Que beleza! Né? Gente, isso está nos evangelhos, Atos dos Apóstolos. É a maneira como Pedro apresenta Jesus num discurso. É isso, exatamente isso. E você vê que a sintonia aqui do Leonardo Boff com o Pagola, né? Quer dizer, o que o Pagola fala? Jesus conviveu entre os homens fazendo o bem. E Leonardo Boff vai falar, Jesus passou pelo mundo fazendo o bem. Isso é que é o mais importante. Não ficar quebrando a cabeça nos concílios cristológicos para perceber se ele tem ou não a mesma substância de Deus. E, com isso, Jesus se afastou da história, né? Na cabeça dos teólogos, se tornou um ser metafísico, inacessível, perdendo a sua substância histórica e ganhando uma substância metafísica inacessível aos simples mortais. É isso que o Pagola tenta retomar, numa linha de tentar mostrar que Jesus foi consubstancial a nós, humanos. Lembrando o concílio de Calcedônia, né? Quer dizer, ele é consubstancial a nós, humanos. Então, é o Papa Francisco, exatamente o Papa Francisco. Né? Então, nos 2 primeiros capítulos, o Pagola busca situar Jesus no seu contexto histórico, enquanto judeu da Galileia, vizinha de Nazaré, no Império Romano, que viveu esse Galileu, de nome Yeshua, entre pessoas do campo, num ambiente de viva presença religiosa. Eu achei muito bonita essa passagem do Pagola, que ele fala assim, Jesus cresceu no meio da natureza, com os olhos abertos para o mundo que o rodeava. Isso se expressa na abundância
das imagens que ele utiliza na sua narrativa, na sua fala, adornada de elementos do seu tempo, do seu espaço, os pássaros do céu, as anêmonas, as colinas de Nazaré, as figueiras, a beleza do sol, a força das chuvas. Isso é Jesus. Né? É o Jesus zen, né? Esse é o Jesus que os evangelhos nos mostram, que as parábolas nos mostram, né? E que vai aparecer, daí que eu acrescentei, não está na minha resenha, mas é o que eu sempre cito, o poema do Alberto Caeiro, Fernando Pessoa, O Guardador de Rebanhos. Sempre eu falo desse poema. Você conhece bem esse poema, né, Mauro? Sim. Esse poema é belíssimo, é enorme, mas tem um momento, quem gosta muito desse poema também é a Maria Bethânia, e recita de forma linda isso. Uhum. Ele fala que, nesse poema, o Alberto Caeiro, ele fala que Jesus é o menino que habita na nossa aldeia. Essa é a imagem. Então, o que o Bagola quer fazer? Quer recuperar esse menino que habita na nossa aldeia, aquele menino que a gente leva no colo para casa. É isso, que imagem linda do Fernando Pessoa, né? Sim. Aqui a gente leva no colo para casa e que nos ensinou tudo, sobretudo, nos ensinou a olhar para as coisas, Jesus, Alberto Caeiro. Né? É alguém que mora conosco na nossa aldeia, é a eterna criança, o Deus que faltava. Gente, isso é tudo que o Fernando Pessoa pode dizer. Jesus é o Deus que faltava, quer dizer, o Deus próximo de nós, o Emanuel, né? O Deus que faltava. Daí vai ser a partir de Fernando Pessoa que Leonardo Boff vai encontrar a chave para dizer no seu livro Jesus Cristo Libertador que tão humano assim só pode ser Deus. Isso vem de Fernando Pessoa, que vai dizer o Fernando Pessoa aqui, né? Eu vou citar, né? Jesus é humano que é natural, é o divino que sorri, o divino que brinca. É o menino Jesus verdadeiro, a criança tão humana que é divina. Daí a chave para o Leonardo Boff, né? A criança que de tão humana é divina. Né? Então, ou seja, para entender o Pagola, tem que também ler o Fernando Pessoa, né? Que fala dessa... Inclusive, ele brinca e fala assim, o Jesus menino que habita a nossa aldeia, ele é aquele que chuta a tampinha no chão, levanta a saia das meninas, chuta a poça d'água. É uma criança comum que habita na nossa aldeia, como nós, com os nossos mesmos desfalques, né? As nossas mesmas limitações. Isso aí que o Fernando Pessoa está dizendo, ali no Guardador de Rebanho. Voltando ao Pagola, o estilo de vida de Jesus é diferente daquele dos ascetas do deserto, pois vem marcado pela vontade de vida e pelo toque festivo. Isso é muito do Pagola, o traço festivo de Jesus, né? Da vontade de viver. Jesus é alguém que nos provoca vontade de viver, resiliência. Ontem eu postei no meu Facebook um texto maravilhoso de uma querida amiga, Tatiana Zilbersberg, do Ceará, que está com melanoma, agora está remido esse melanoma, e que ela contava a experiência de passar por um tubo, né, para fazer ressonância magnética, que as pessoas ficam desesperadas, e que ela ensinava um truque, né, para você botar um lenço no rosto e dançar. Né? Quer dizer, enfrentar as dores, as dificuldades, né, que todos nós iremos ou estamos enfrentando na vida, né? E nunca deixar de ser festivo, de dançar, de manter viva a alegria. Você fala sempre, né, Mauro? Manter viva a alegria, mesmo nos momentos mais penosos. E a Tatiana, que eu posto sempre, ela também tem uma página muito bonita no Facebook e no Instagram, ela é uma experiência bonita de resiliência. Até falei para ela ontem, você é um exemplo de resiliência, né? Tão bonita de como você enfrenta as dificuldades, né? Com os seus momentos mais penosos. Então, meu carinho muito especial pela Tatiana. Legal, um abraço para ela. Então, ali, Jesus foi percebendo que Deus é pai é o pai do céu,
mas não está ligado a nenhum lugar sagrado. Não pertence a nenhum povo, a nenhuma raça. Não é propriedade de nenhuma religião. Deus é de todos, diz Pagula. Jesus vai nos dizer que Deus é de todos. Isso é bem paz e bem, né, Mauro? Bem. Jesus é de todos. É isso aí, não tem caixinha. Não tem caixinha. Não tem caixinha. Então, ali cresceu apaixonadamente em seu coração o amor pelo reino de Deus, que se tornará a razão central da sua vida e da sua atuação. Nos capítulos 3º e 4º do livro, ele apresenta Jesus como um buscador de Deus. Essa palavra que eu gosto tanto, buscador, né? Profeta do reino de Deus. Assim como o profeta João Batista, que o precede, Jesus busca captar a vontade de Deus, mas sua perspectiva é diferente da de João Batista. É muito legal essa parte do livro, né? Seu estilo de vida é festivo, marcado pelo tônus da alegria. Vai dedicar-se a algo que João nunca fez. João Batista nunca fez o quê? Curar os enfermos que ninguém curava, aliviar a dor de pessoas abandonadas, tocar leprosos que ninguém tocava, abençoar e abraçar crianças. Enquanto a missão de João Batista estava vinculada ao pecado, o projeto de Jesus tinha como objetivo aplacar o sofrimento dos mais excluídos e necessitados, anunciando-lhes a boa notícia. É mais determinante em sua situação eliminar o sofrimento do que denunciar o pecado das pessoas. Essa é a diferença de Jesus com relação a João Batista. Trata-se do núcleo medular da pregação de Jesus, a convicção mais profunda que o anima e o segredo da sua motivação existencial. E aqui faço uma nova nota de rodapé para citar o Leonardo Boff, né? No livro de 72, Jesus Cristo Libertador, que tem um capítulo do livro clássico, que é Jesus Cristo Libertador. Num dos capítulos do livro, ele vai falar o que quis Jesus. Aí diz Boff, Jesus prega um sentido absoluto para o nosso mundo e seu reino não é um território. O seu reino é uma nova ordem das coisas. E não só espiritual, mas é a totalidade desse mundo material, espiritual, humano, introduzido na ordem de Deus. Então, o Leonardo Boff foi pioneiro aqui na América Latina para trabalhar o conceito de reino de Deus não como um território, não apenas como algo somente espiritual, mas que envolve toda a realidade do cosmos, da natureza, dos outros. Foi novidadeira essa reflexão do Boff. E a gente tem aqui, estou tentando achar para mostrar para vocês, aqui no Brasil, alguém que é muito inspirador para nós dessa dinâmica de Jesus, que é coautor, inclusive, do nosso livro, sobre a espiritualidade, sobre a Lula e a espiritualidade, que é o Júlio Lancelotti, o padre Júlio Lancelotti. O padre Júlio Lancelotti toca aqueles que ninguém quer tocar. Então, ele abraça, ele toca, ele beija, ele está o tempo todo, não estou achando aqui, com o pessoal, com os moradores de rua, que são os... Ninguém quer encostar em morador de rua. Aí ele postou uma foto esses dias, hoje, dele com um negócio de sorvete, assim, no meio da rua, com uma concha, pegando sorvete, e o pessoal ao redor dele servindo sorvete no calor de São Paulo para os moradores de rua. E se a gente olha a trajetória do Júlio, ele lá atrás, na época em que a AIDS era algo, né, devastador, absolutamente devastador, ele é da área da assistência social, ele entrou na FEBEM. Por que acontecia na FEBEM? As crianças, os bebês com AIDS, ninguém dava nem banho, com medo da contaminação. E aí o Júlio foi lá e falou, daqui que esses eu vou cuidar. E passou a pegar, a encostar, a celebrar a vida desses últimos que ninguém quer tocar. E toca. E ao tocar, é tocar em alegria, né, Faustino? É maravilha isso. Eu acho que o Júlio é um dos mais lindos exemplos do Brasil de um seguidor de Jesus, né? Da sua radicalidade. Eu acho que eu tenho um carinho muito particular por ele, né?
por todos aqueles que também contribuíram para fazer o Júlio Lancelotti quem ele é, como Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Luciano Mendes de Almeida, né, que foram os bispos que o acolheram e que deram todo o respaldo para o seu trabalho popular. Né? E as comunidades de base, evidentemente. Bom, no capítulo 5º e 6º, o Pagola vai falar do Jesus como poeta da compaixão e curador da vida. E vai falar do Deus compassivo, inigualável metáfora para expressar o mistério da vida. E Pagola indaga, será esta a melhor metáfora de Deus? Um pai acolhendo de braços abertos os que andam perdidos fora de casa. É o Júlio Lancelotti, né? Pai acolhedor, né? Fora de casa e suplicando a todos os que o contemplam e ouvem, que acolham com compaixão a todos. Então, com base na parábola do bom samaritano, Pagola sinaliza que a melhor metáfora de Deus é a compaixão para com o ferido e que o reino de Deus acontece onde quer que as pessoas atuam com misericórdia. Então, Jesus é esse curador da vida, alguém que contagia saúde, alegria, e junto a ele não há lugar para tristeza ou solidão. Quer dizer, quem tem Jesus por perto tem essa potencial de vida, de resiliência e de alegria. Então, a acolhida e o cuidado são traços singulares da atuação de Jesus. E na base dessa força curadora está a dinâmica de sua própria pessoa, seu amor apaixonado pela vida, sua acolhida afetuosa a cada enfermo e enferma, sua força para regenerar a pessoa a partir das suas raízes, sua capacidade de transmitir a fé na bondade de Deus. Então, esse é o capítulo lindo que fala do Jesus curador da vida. No capítulo 7º e 8º, ele fala da boa notícia do reino, que toca de modo particular os mais sofridos, os mais pequeninos. Aqui eu lembro também o teólogo John Sobrino, né? Muito importante teólogo de El Salvador, para falar que os privilegiados do reino são os pobres. Né? Isso, o Sobrino foi um dos que mais fala, está vivo, né? Mais fala para nós da América Latina, esse caráter preferencial que depois vai ser tocado no documento de Puebla, dos bispos da América Latina, como traço fundamental. Né? Então, com base na parábola do juízo final de Mateus 25, 31, 46, Pagola indica que o caminho que conduz a Deus não passa necessariamente pela religião, pelo culto ou pela confissão de fé, mas pela compaixão e pelo amor. A mesma coisa que fala o Papa Francisco, né? Eu peguei aqui um pedaço do trecho do Papa Francisco no diálogo com Eugênio Scalfari, no seu livro Diálogo entre Crentes e Não Crentes, que ele fala o único modo indicado por Jesus para o encontro do caminho de salvação e das bem-aventuranças é o amor. Não há outro caminho senão o amor, diz o Papa Francisco. A mesma linha do Pagola. Outra coisa bonita do livro do Pagola é o carinho que ele confere às mulheres como seguidoras de Jesus. É um dos capítulos mais bonitos do livro, que ele vai falar como que as mulheres têm um papel fundamental no discipulado de Jesus. A mesma coisa que o Papa Francisco está buscando fazer, né? Resgatar o discipulado feminino, né? O lugar, liderança feminina na igreja, na vida da igreja. As mulheres, diz Pagola, fizeram parte do grupo que seguia Jesus. É justamente aí, né? Isso. Aqui, ó. Vários. Jesus, amigo da mulher. É isso aí. As mulheres fizeram parte do grupo que seguia Jesus desde o início. Algumas são nomeadas como Maria Madalena. Essa até marquei uma passagem aqui que é muito bonita, que eu quero ler para vocês. Aqui. Sua amiga mais íntima e querida é Maria, uma mulher oriunda de Magdala. Ela ocupa um lugar especial em seu coração e no grupo de discípulas nunca aparece como outras mulheres vinculadas a um varão. Madalena pertence a Jesus. Segue-o fielmente até o fim, liderando as outras discípulas.
ela é, sem dúvida, a primeira a encontrar-se com Jesus ressuscitado, embora Paulo não lhe dedique nem sequer uma palavra em sua lista de testemunhas da ressurreição. Mas a primeira testemunha da ressurreição foi uma mulher, né? Então, isso é bonito, e o Pagola vai dar um destaque sensacional para isso, inclusive dizendo que as mulheres também estavam presentes na última ceia com Jesus, fazendo parte daquela mesa que os artistas colocaram só homens, né? Mas as mulheres também fizeram parte daquela perspectiva. Bom, nos capítulos seguintes, 9º, 10º e 11º, ele vai falar do movimento que Jesus criou. Criou no sentido... Você não pode falar que Jesus criou a igreja, né? Jesus anunciou o reino e a igreja veio, já dizia o famoso autor, né? Quer dizer, mas Jesus ele provoca a criação de um movimento renovador. Foi um mestre pouco convencional. Para ele, não é a lei que está no centro, mas o amor. Em sintonia com toda a reflexão anterior, Pagola indica que o reino de Deus anunciado por Jesus exige, antes de tudo, fidelidade ao Deus da vida e ao Deus da aliança. Então, ele provocou um movimento curador que foi transformando o mundo numa atitude de serviço e de amor. E é curioso que, quando o Panikkar, que é outro autor que eu trabalho muito, fala de Jesus, ele vai falar que a cristologia tem uma dimensão muito mais ampla que a cristologia ocidental. Então, nós temos que romper com uma cristologia tribal e buscar uma cristofania menos vinculada a um filão cultural hebraico ou helênico, mas tentar captar a cristianidade que habita todo mundo, né? Que é a experiência, justamente a experiência fundamental do amor. É o grande tema do trabalho do Panikkar. E aqui um ponto importante da minha fala, eu já estou concluindo. Para Jesus, Deus não se reduz a uma teoria, mas é uma presença que transforma Jesus interiormente. Aí é a espiritualidade, né? Jesus viveu a experiência interior de Deus, que facultou essa possibilidade da sua abertura e do seu compromisso com os outros. Ou seja, a abertura de Jesus e o seu compromisso com os outros foi fundada numa experiência contínua de contato com Deus através da oração. Então, essa oração de Jesus vai ter uma importância sensacional para mostrar essa perspectiva que a gente tenta trabalhar, né? Então, Jesus... É a última aula do ano. Vamos um pouquinho mais à frente. Ainda temos uns capítulos aí para você nos apresentar. Não vai encerrando assim, não. Vamos um pouquinho mais adiante. Mas vou tentar ser mais sintético, né? Não, então, tá ótimo. Tá uma delícia. Jesus sempre se dirige a Deus como Pai, com quem partilha confiança, intimidade, e é o Pai do céu, que não está ligado a templo de Jerusalém, nem a nenhum outro lugar sagrado, é o Pai de todos. E aqui eu cito o Roger Reith, que é o que nós vamos falar mais à frente, também dedica um capítulo no seu livro Jesus, Símbolo de Deus, vai dedicar um capítulo 4 ao tema do Deus de Jesus, e de forma ousada, o Roger Reith sublinha que Jesus é o ponto central da mediação para a revelação cristã de Deus, embora isso não signifique que o encontro cristão com Deus deriva exclusivamente de Jesus. Isso é muito bonito, né? Quer dizer, você encontra Deus em Jesus, mas você é capaz de encontrar Deus também fora de Jesus. Isso é que o Roger Reiter fala muito bonito para nós. Então, ou seja, é a própria experiência de Jesus que nos convida a dialogar com outras religiões para perceber outras dimensões de Deus que escapam ao próprio cristianismo e ao próprio olhar de Jesus, né? Essa é uma novidade do pensamento fantástico desse teólogo jesuíta Roger Reith, né, para mostrar que temos que abrir nossa reflexão cristológica. Então, o Deus de Jesus não é um Deus diferente do Deus dos judeus. Esse aqui é um ponto importante que o Roger Reith vai colocar, e o Pagola também. Jesus nasceu, cresceu e morreu como judeu.
Uhum. Jesus nunca foi cristão, tá bom? Isso aí talvez assuste alguns, né? Quer dizer, Jesus frequentou, foi a sinagoga, né? Então, ele viveu a experiência judaica, frequentou o templo. Então, o Deus que Jesus anuncia é o mesmo Deus anunciado pelos judeus, né? Quer dizer, essa experiência interessante. Então, nós, cristãos, também estamos esperando Cristo, entende? Também estamos esperando o Cristo, que só vai se conformar no final dos tempos, no encontro das religiões. Né? Quer dizer, nós também estamos aguardando. Ou seja, o Policarpo fala, o Cristo desconhecido do hinduísmo é também o Cristo desconhecido do cristianismo. Nós também estamos buscando o Cristo. Jesus nunca encerrou a história do Cristo. Quer dizer, a história está em continuidade. O processo de revelação continua acontecendo na história. Isso também é uma coisa que a gente tem que entender e que nos ajuda a perceber que Jesus não pertence a um povo privilegiado, não é propriedade de uma religião. Todos podem invocá-lo, quer dizer, Deus, o Deus de Jesus, pode ser invocado por todos como Pai. Né? Então, Jesus... E se a gente vai olhar as religiões, aqui no Brasil, no mundo inteiro, todo mundo não, mas várias religiões se apropriam de Jesus, se apropriam amorosamente de Jesus. E esse Jesus que é apropriado pelas religiões afro, que é apropriado pelo espiritismo, que é apropriado pelo Santo Daime, que é apropriado pelo Islã, não é outro Jesus que o Jesus dos cristãos, é o mesmo. Né? E também, se a gente for ver qual que é o mistério de Jesus, Pagola fala muito bem sobre isso. Ele fala, Jesus sempre foi muito discreto sobre sua vida interior. Ninguém tem acesso à vida interior de Jesus. Né? Diz ele, ao que parece, diz o Pagola, Jesus nunca se pronunciou abertamente sobre a sua pessoa. Então, ele resguardou o mistério messiânico. Né? É muito bonito essa perspectiva. A questão da messianidade de Jesus foi respondida sempre de forma ambígua. Na edição anterior, que não é essa que vocês têm, tinha sido mais contundente o Pagola. Isso não está na versão da Vozes. Diz ele, em nenhum momento Jesus manifesta pretensão alguma de ser Deus. Nem Jesus, nem seus seguidores em vida utilizaram o título de Filho de Deus para confessar sua condição divina. Entendeu? Isso foi cortado na versão nova. Bom, aí os capítulos 12, 13 e 14, já para finalizando, vai falar da morte, ressurreição de Jesus. Pagola indica, na sua obra, o final trágico encontrado por Jesus. O Frei Beto adora falar isso. Jesus não morreu na cama. Jesus não morreu doente na cama. Jesus morreu de morte matada. Né? Então, a morte de Jesus é resultado de sua vida e de sua luta em favor do reino de Deus. Não foi uma surpresa. A sua morte foi sendo gestada desde que ele começou a anunciar o reino de Deus. O seu nome já estava cotado para morrer, marcado para morrer. Então, ele foi coerente até o fim com o seu projeto de reino. Então, ele foi um mártir do reino de Deus, diz Pagola. Segundo Pagola... É interessante como em todos os evangelhos, esta consciência de Jesus de que ele teria uma morte violenta acompanha ele o tempo todo e ele vai em frente, né? Quer dizer, ele tem no momento final ali, momento de que ele vai chorar sangue, né? Que ele ali no Monte das Oliveiras, que né, ele na hora final ele fala, será que eu vou? E resolve ir. Mas a consciência está aflorada em Jesus o tempo todo, como os combatentes da liberdade, né, contra as ditaduras no mundo. Né? E o Pagola quis tirar essa ideia de morte sacrificial. Isso é muito bonito e muito importante. A morte de Jesus, diz Pagola, não pode ser interpretada numa perspectiva sacrificial. Na verdade, nunca se vê Jesus oferecendo sua vida como uma imolação ao Pai para obter clemência do mundo. O Pai não precisa que ninguém seja destruído em sua honra. O amor que ele tem por seus filhos é gratuito e seu perdão é incondicional. Isso é lindo no Pagola.
tirar esse caráter de sacrifício. Essa posição também causou dificuldades para o Pagola nos seus opositores. Na apresentação da sua obra, Pagola sinaliza que não quis colocar no centro do seu livro a cruz, mas a ressurreição. Ou seja, a cruz não é o fim do caminho de Jesus. Quer dizer, o caminho de Jesus termina com a ressurreição. E o que é a ressurreição? É outra novidade de Pagola. O que é a ressurreição? Na linha da abordagem de Pagola, a ressurreição não é um retorno de Jesus, não é uma reencarnação de Jesus, não é do defunto que volta, né? Mas é o Jesus que renasce na vida dos discípulos. Essa é a visão, né? Ou seja, não foi propriamente um fato histórico. Isso é a diferença que o Pagola faz, é muito bonita. Não é um fato histórico, mas é um fato real. Olha que beleza. Por que real? Porque é um fato que vai habitar e vai marcar a vida dos discípulos, que, a partir da presença do Espírito, vão perder o medo e vão se lançar na missão evangelizadora com o Espírito de Jesus. Então, ele dá uma nova configuração ao que é a ressurreição, colocando a ressurreição como uma experiência que se dá no discípulo a partir da presença do Espírito, não uma revivificação de um cadáver. Eu acho que esse é um elemento importantíssimo para captar esse capítulo do Pagola que fala da ressurreição. Bom, no último capítulo, o Pagola vai falar sobre a identidade de Jesus. Seguindo o critério estabelecido por James Dunn, segundo o qual o objetivo realista de uma pesquisa histórica sobre Jesus é o Jesus recordado, o autor vai traçar as repercussões do impacto da ressurreição nos seguidores mais próximos de Jesus. Sob o impacto desse fato real, é toda uma releitura da vida e significado de Jesus que vem processar daquela vida surpreendente e cativante que conheceram de perto e cuja memória guardam viva no coração, adquire agora uma profundidade nova. Aí, no epílogo da obra, terminando, Pagola adverte sobre a importância de situar Jesus no centro do cristianismo, mas evitando reduzir Jesus a uma abstração metafísica. Não, evitar ao máximo isso, driblando um dos riscos mais ameaçadores para o cristianismo atual, que é o monofisismo. O autor busca sublinhar os traços do Jesus profeta, que percorreu com coragem os caminhos da Galileia. Nada mais problemático para o cristianismo do que um Jesus sem reino. E Pagola está muito atento a isso. É para o reino que Jesus vive. É ele que motiva a sua paixão e dá significado à sua vida. O que ocupa o lugar central na vida de Jesus não é Deus simplesmente, mas o Deus com seu projeto sobre história humana. Jesus não fala de Deus simplesmente, mas do Deus e seu reino de paz, compaixão e justiça. Então, o tema do segmento de Jesus ganha uma densidade fantástica. E Jesus, diz Pagola, nunca pensou numa instituição dedicada a garantir no mundo a verdadeira religião. Jesus pôs em marcha um movimento de seguidores que se encarregassem de anunciar e promover o seu projeto do reino de Deus. Por isso, não há nada mais decisivo para nós do que reativar sempre de novo, dentro da igreja, o seguimento à pessoa de Jesus. Não há como ler esse livro de Pagola sem se emocionar. Através do recurso de uma linguagem simples, mas rigorosa, consegue com felicidade apresentar o itinerário histórico de Jesus e provocar as entranhas da compaixão. É uma obra grandiosa, diria, é uma obra deliciosa, que vai certamente deixar rastros importantes na reflexão sobre Jesus Cristo e a dinâmica do seu segmento na história. Muito acertada e pertinente, falei na ocasião, a decisão da Vozes de publicar em português esse livro. E você fala no seu texto, né?
É muito emocionante ler esse livro. É muito emocionante, né? Muito emocionante. E, ó, duas sugestões de presente de Natal. Lula em espiritualidade e Jesus de Pagola. São dois grandes presentes de Natal, dois grandes presentes para o próximo ano, dois grandes presentes para a vida. E falo para o Mauro que eu recebi os 2 livros agora. Você recebeu, né? Lula, e gostei muito, muito do livro, a edição. Gostei muito dos retratos de Lula ali dentro, são lindos, as 2 fotos são maravilhosas, né? Os textos comecei a ler também, realmente uma decisão acertada, viu, Mauro? Bacana. Legal. Mesmo. Espero que em 2020 a gente lance mais livros de Faustino Teixeira pela nova parceria da editora 247 com a Cota Editorial. Nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos ter surpresas, vamos ter boas surpresas para 2020 nessa área também. Olha, o pessoal está falando aqui, puxa, mas a aula 33 sobre Jesus, vocês não calcularam, vocês não planejaram? Não planejamos, né? Porque fazendo referência exatamente à idade de Jesus, morto aos 33 anos. Não, mas a aula do Natal, vocês planejaram? Não planejamos, mas não tem coincidência, né? É tudo uma grande convergência, né? O curso, acho que naturalmente foi convergindo para chegar a esse momento da última aula do ano, as portas do Natal, né? As portas do Natal no sentido deste Jesus que vai renascendo cotidianamente em seu mistério, que está aí para ser descoberto por todos nós, de qualquer quadrante de espiritualidade que sejamos, né, Faustino? Foi bonito. Passamos do tempo, mas foi bonito. Tá bom, tá ótimo. Última aula. Última aula é festa. Ó, gente, acabando a aula, lá no fundo da sala tem comes, tem bebes. Vamos celebrar o final do ano dos nossos 33 encontros com Faustino Teixeira, num curso de espiritualidade muito especial. Faustino, puxa, não tem nem como te agradecer, cara. Gratidão. Eu desejo a toda a comunidade Paz e Bem, a Mauro de forma muito especial, um Natal muito bonito. Eu estou tendo aqui um Natal diferente, com 5 netos aqui em casa, né? Não tem onde ter tantos braços para abraçar tantas crianças aqui nesses dias aqui em casa. Estou muito feliz com isso, né? E eu desejo... Eu vi uma foto no seu Facebook esse dia, os 3 bebezinhos, os 2 maiores, né? Lindo, no colchão, lindo. Eu desejo que essa alegria se irradie. Eu queria desejar a toda a comunidade esse elemento que o Mauro sempre coloca. Vamos manter acesa a alegria, apesar de tudo, né? Vamos tentar irradiar essa alegria, que o mais importante é não deixar a alegria desaquecer no nosso coração. Vamos em frente, paz e bem. Feliz Natal e feliz Ano Novo para todos aí, toda a comunidade. Paz e bem, gente. Faustino volta dia 6 de fevereiro. Vamos estar juntos. Paz e bem, Faustino. Paz e bem, comunidade.